para gravar também. Super. Então, top, lá vamos nós. Eu gostaria de orar rapidamente antes da gente começar o estudo, né? Afinal de contas, nós vamos mergulhar aqui na Bíblia, num livro específico, e sem a ajuda do Espírito Santo é impossível nós retirarmos, né, todas as lições que Deus quer nos ensinar nesta noite. Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento, obrigado porque a obra ela é tua, as escrituras são tuas, e ela é suficiente, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais a respeito de Ti, da Tua palavra, que o Senhor possa vir encher os nossos corações com a Tua palavra, ó Deus, e ensina o nosso coração a de fato ser inclinado cada vez mais a Ti, e que ao final desta aula nós possamos sair daqui reflexivos e que possamos também nos aproximar mais de Ti com tudo aquilo que fomos ler. Abençoe cada um que está aqui, aqueles que estão entrando, aqueles que não puderam estar, talvez, mas que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nós estamos aqui diante de Ti, reconhecendo que nada podemos sentir e que tudo é obra das Tuas mãos. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos entrar no livro de Gálatas, que é um livro extraordinário. Olha que legal, nós vamos ter 5 aulas. O livro de Gálatas tem exatamente 6 capítulos, então vai dar aí certinho, quase, né, um capítulo por aula. Hoje a gente vai abordar. Eu vou trazer para vocês uma introdução, primeiro, né, sobre o livro de Gálatas, mas principalmente sobre Paulo, né, Paulo que escreveu o livro de Gálatas. Uma coisa que sempre me ajudou muito no meu curso de teologia, mas também de filosofia, é que às vezes existiam conceitos e textos muito difíceis que eu não conseguia entender, parecia coisa de outra língua, de outro mundo, então eu sempre voltava para o autor. Eu tentava entender ali a vida do autor, o que ele tinha feito, o que ele havia fazido, o que ele tinha estudado, onde que ele vivia, o contexto sociocultural, a história de vida, né, geralmente do autor, nos ajuda muito a entender o que ele escreveu, por que ele escreveu e no período que ele escreveu. Então, e se eu posso dar uma dica para vocês, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, é isso. Se vocês estiverem com um pouquinho de dificuldade com alguma coisa que está escrito, sempre volte para o autor, tentando ali entender o que o autor está vivendo, a gente entende com um pouco mais de facilidade o que ele está querendo dizer, né? Eu já queria também dizer que eu não sou expert em PowerPoint, em coisas artísticas assim. Eu utilizei a IA para fazer algumas imagens, o Guilherme tá rindo, para fazer umas imagens, para não ficar só uns blocões de texto, né? Porque eu sou muito literária, né? Filósofa, então, se deixasse meus slides, seriam só uns blocos de textos enormes. Então, fiz um esforço para tentar trazer um conteúdo um pouco mais atrativo, né, visualmente, e que ajude, claro que vai ter uns textões aí, mas também vocês podem ler depois com calma, e, e assim, é tudo para facilitar. Caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, não hesite, eu sei que é muito chato, né, levantar a mão no meio da aula e tudo mais, a gente vai ter um período, na verdade, no final, mas se realmente é uma coisa, pode se ler no chat, a gente vê depois. Eu tive aula de bacharel em pleno Covid, então, quando o professor falava, alguém tem uma pergunta, tá, aquele cri, 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 ninguém falava nada, ninguém acendia a câmera e ninguém ligava o microfone. Então, eu entendo, mas, por favor, não hesite, porque realmente é importante, né, nós entendermos tudo aquilo que nós estamos lendo, e, igual dizia uma professora minha, não existe pergunta boba. Não existe pergunta boba, tá? Então, não se sintam constrangidos. Então, nós estamos aqui no livro de Gálatas. Aqui eu coloquei uma jornada pela carta que revolucionou a compreensão da graça e da liberdade cristã. Por quê? Porque são 2 temas que Paulo vai trazer dentro dessa carta, né? Graça e liberdade. No entanto, com os seus devidos limites, que ele vai explicar. Como eu gosto muito de arte também, eu trouxe aqui, tudo bem que é uma pintura um pouco meio assombrosa, né, do apóstolo Paulo de Rembrandt, mas eu gostei dessa pintura porque eu acho que dá para imaginar bem, né, Paulo escrevendo, né, eu fiquei imaginando ele escrevendo aos Gálatas, né, que a gente vai ver que é uma carta no qual ele fica muito indignado com o que está acontecendo ali nas igrejas, então eu fico imaginando ele através dessa pintura ali, né, oh meu Deus,
que eu vou escrever para esse pessoal? Como é que pode, né? Esse povo tá fazendo tudo isso, sendo que eu já tinha ensinado. Então, eu achei legal, porque essa pintura, ela realmente, ela retrata um pouco, acho que, do sentimento que Paulo estava tendo ali ao escrever para as igrejas da Galácia. E o que nós vamos estudar? A gente vai ver o contexto histórico, né? É importante entender tudo que diz respeito à geografia, primeiro, à época em que foi escrita. A gente vai entender ali que é um momento crucial, né, para o cristianismo nascente. Nós vamos ver o tema e o propósito da carta, né, quais temas que Paulo vai abordar no livro de Gálatas. E por que ele está escrevendo isso, né? Então, qual o propósito? Eu coloquei ali, salvação pela graça mediante a fé, e não pelas obras. Então, esse é realmente o lema do livro de Gálatas, e é uma verdade que vai continuar transformando vidas até nos dias de hoje. Eu coloquei reafirmar a liberdade em Cristo e combater vigorosamente, de maneira feroz mesmo, toda distorção ao que diz respeito ao evangelho da graça. O desafio enfrentado, ali a gente vai ver que Paulo vai ter um desafio muito grande, que são os judaizantes, nós vamos ver depois o que isso significa. Acho que cada discípulo ali, cada apóstolo, né, eles tiveram seus desafios. A gente vai ver que João, ele vai em suas cartas lutar não com armas e tudo, mas lutar com palavras contra os dogmáticos, né? Contra aqueles que vêm com uma filosofia platônica dizendo que a carne é má e que o que conta é o espírito, a alma, por isso a gente não precisa se preocupar com o que a gente faz com o nosso corpo, porque afinal o corpo é ruim. Então, cada apóstolo vai ter ali o seu desafio, né? Cada autor ali do Novo Testamento, do Antigo também, eles tinham seus desafios, e é o que nós vamos ver aqui com os cristãos judaizantes. E aí nós vamos analisar o capítulo 1, em blocos, né? A gente tem aqui 24 versículos. Vamos ver as saudações ali no início, o problema da Galácia e a defesa do apostolado de Paulo. Gente, desculpa, eu sei que são 2 horas de aula, né? Eu sei que o Davi ele fez direto em 1 hora e meia. Eu acho que talvez a gente fazer direto para encurtecer, para não ficar uma noite muito longa, a gente pode fazer isso. E se precisar, eu faço uma pausazinha, se eu estiver falando muito rápido. Mas eu queria propor fazer com vocês a aula assim, sem parar, para a gente não se delongar muito, tá bom? O contexto histórico, né, e destinatários, como eu disse para vocês, coloquei um mapa aqui, um mapa clássico que a gente geralmente encontra nas Bíblias de estudo, que retrata as viagens missionárias de Paulo, no qual ele teve 3, né, a quarta, que foi a viagem para Roma, da qual ele faleceu no final. Então, se vocês olharem bem aqui no número 11, 12, 11, 12, nessa regiãozinha ali é que se encontra as igrejas da Galácia. Então, nós temos Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, da Pisídia e Perge. Então, essas são as igrejas da Galácia. Para quem talvez não saiba, né, a Galácia é na região da Turquia, então no mapa vocês conseguem ver ali a botinha da Itália. Então, realmente, a Galácia é a região sul da Turquia atual. Então, coloquei aqui do lado para vocês verem, né, localizada na Ásia Menor. Fundação das igrejas. Paulo, então, ele estabeleceu comunidades cristãs durante as suas viagens missionárias, como registrado em Atos. Então, é importante também notar que não dá para ler as cartas de Paulo, perdão, sem antes passar pelo livro de Atos. O livro de Atos, ele vai relatar, na verdade, a história de Paulo, quem ele era, como ele se converteu, e o que ele fez depois, né, em toda a sua trajetória cristã. Então, a fundação, o nascimento das igrejas ali no sul da Galácia se deu na primeira viagem missionária de Paulo, e isso é um relato que nós podemos encontrar no livro de Atos. E aí, o problema urgente, que é falsos mestres judaizantes que vão se infiltrar nas igrejas, ensinando que os gentios precisavam seguir a lei mosaica para ser verdadeiramente salvos. Então, Paulo ficou profundamente preocupado e indignado, e é por isso que ele vai, então, escrever esta carta. Então, já trazendo aqui 2 definições, né, que são termos que vão recorrente, judaizantes são cristãos de origem judia. Então, foram ali judeus que se converteram ao cristianismo, mas que, no entanto,
não queriam deixar as suas práticas ancestrais do judaísmo e que queriam continuar praticando, né, os usos e costumes, as leis, os rituais. E gentil, na verdade, basicamente, é todo o povo que não é judeu. Então, é realmente, quando se fala de gentil na Bíblia, povo gentílico, é qualquer povo, qualquer nação que não seja proveniente de Israel. Ai, que não dá para passar lá. Pronto. Aí, como eu sou formada em filosofia, eu queria trazer, eu até brinquei com isso, o pastor Guilherme no início, eu queria trazer um pouco, pelo menos, o cenário filosófico do século I, né, que nós estamos ali no século I, depois de Cristo. Por que isso é importante? Você vai lá, Nath, nossa, filosofia é tão complicado, tão abstrato, né, para que vai me servir para ler a Bíblia? É porque, na verdade, correntes filosóficas existiram desde sempre e ainda existem hoje. As correntes filosóficas são modos de pensar, são modos como você enxerga o mundo. Então, entender como era esse cenário na época de Paulo nos ajuda também a entender o que ele estava tentando combater, quais eram seus desafios, que tipo de público, né, ele ia ter perante ele, e nos ajuda também a refletir hoje que tipo de ideologia, que tipo de filosofia, que tipo de mentalidade está percorrendo o mundo. Porque o fato de nós sermos cristãos, eu uso óculos, né? Então, quando eu coloco óculos, eu vejo as coisas de um certo modo, com um certo grau, um certo ângulo. Então, são as lentes pelas quais eu estou enxergando as coisas. A fé cristã é a mesma coisa. Nós vamos olhar para o mundo, para a cultura, para o cinema, para qualquer coisa, através das lentes do cristianismo, através das lentes do evangelho. Aquele que não é convertido genuinamente a Cristo, ele vai enxergar o mundo com as lentes que forem oferecidas a eles, né? Então, ali, por exemplo, na época de Paulo, nós vamos ter o estoicismo. Então, o estoico, ele acreditava que o universo era governado por uma razão divina, o logos, né? Ali, um cérebro pensante, né? Então, a felicidade vem da virtude, do autocontrole, e o homem deve ser indiferente a tudo. Aquela pessoa estoica, né? Que o mundo está caindo, mas segue a vida. O epicurismo, a busca pela paz, nos prazeres, nas festas, isso também era uma corrente filosófica da época. O platonismo, né, grande movimento conhecido, né, na verdade, depois de Sócrates, ali é um pouco a base. Platão, ele veio com uma ideia que, na verdade, a gente tem respingos dessa ideia dele, mais de 2.000 anos atrás, até hoje dentro das igrejas. Vocês já ouviram, talvez, falar da separação, né, do que é sagrado, do que é profano, do mundo e do gospel. Então, isso é interessante nós refletirmos, porque Paulo, ele estava perante pessoas que tinham esse tipo de pensamento na época dele. Hoje, nós temos também pessoas que não são da igreja, ali no mundo afora, e que tem também um, um pensamento também desse tipo. Como que nós vamos combater esse tipo de pensamento? Como que nós vamos combater esse tipo de ideologia baseada na Bíblia? Então, antes de poder combatê-los, é obviamente claro que nós temos que entender isso aqui, ler isso aqui, devorar a Bíblia, mas também conhecer e saber o que as pessoas pensam, né? E entender um pouco o que é. Bom, na época dele, Paulo tinha que saber um pouco o que era platonismo, um pouco de epicurismo, o que era o estoico. Ele sabia. Paulo, ele cresceu em Tarso. Tarso era uma das maiores cidades ali do Oriente Médio, e a filosofia que regia o pensamento da cidade de Tarso era o estoicismo. Então, hoje em dia, em Bruxelas, em Porto, aí em Portugal, qual é o tipo de pensamento que as pessoas têm? Qual é o tipo de ideologia que as pessoas acreditam firmemente como verdade? E como você, sendo cristão, pode combater essas ideologias utilizando a Bíblia? Então, é importante conhecer o nosso público, né? Outros diriam que é importante conhecer a tática do nosso inimigo para a gente ir à guerra. É mais ou menos isso o espírito, né? É entender o outro e saber como responder a eles.
E aí eu gostaria de, antes de entrar realmente em Gálatas, né, eu acho sempre importante partir do autor, entender o autor para depois ir para o que ele escreveu, até porque a gente não está estudando Atos aqui. Se fosse o caso, seria muito mais fácil, né? Mas entrar em Gálatas sem entender quem escreveu Gálatas não tem muito sentido. Então, eu coloquei aqui a história de perseguidor a servos de Cristo, né, que é realmente uma frase que define muito Paulo. Paulo, para aqueles que não sabem, na verdade, ele era chamado de Saulo. O nome judaico dele era Saulo, né? O seu nome judeu, perdão. E aí, Paulo era seu nome romano. Ele nasceu em Tarso, uma cidade importante da Cilícia, e pertence à tribo de Benjamim. Eu deixei para vocês, entre parênteses aí, as referências bíblicas, para que a gente não vai conseguir ler tudo hoje, né? Mas para que vocês possam dar uma olhadinha depois e conferir aí como faziam os bereanos, né? Conferir se tudo que eu estou dizendo está certo. Ele foi enviado jovem, né, a Jerusalém para receber uma educação rigorosa. Ele estudou com Gamaliel, que era um mestre muito reputado, muito famoso ali em Israel. Então, a gente começa a entender um pouco ali o cenário. Então, Saulo, né, que depois ele adotou o nome Paulo, porque ele seria um missionário, né, um pregador no meio do povo gentílico. Paulo, ele cresceu numa cidade que não era ali em Israel. Então, ele já cresceu em uma cidade no qual havia outros povos, né? Tarso era uma cidade muito plural, multicultural, no qual eu falei para vocês, né? Onde regia ali o pensamento estoico. E aí, crescendo, né? Os estudiosos vão dizer que para que ele não ficasse nesse meio, os pais logo já mandaram para Jerusalém, para ele não perder aquela raiz judia dele, né, para que ele se tornasse de fato um judeu zeloso pela lei e que conhecesse a lei. Então ele foi enviado muito jovem, está ali em Atos 22, para estudar a lei de Moisés de A a Z, de cabo a rabo, para conseguir entender, para conseguir saber tudo de cor. Era realmente isso. Antes de se tornar cristão, então ele tem isso, né? Ele está em Tarso, ele é enviado a Jerusalém, ali ele passa tempo e anos estudando, né, a Torá, aprendendo ali os escritos de Moisés, e aí ele se torna um fariseu muito zeloso, um fariseu, assim, daqueles bem rigoroso, a ponto de perseguir a igreja. Então, antes dele se tornar cristão, Paulo ele vai perseguir a igreja, e é o famoso episódio que talvez vocês já leram ali em Atos, né? Ele chega a aprovar, a consentir a morte de Estevão, né? Que é apedrejado, que está ali em Atos 7, 58. E ele acreditava, na verdade, em tudo isso que ele estava defendendo a fé judaica. Como a gente tem que entender o contexto, como ele foi levado jovem para estudar e se tornar um fariseu, um mestre mesmo da lei. Ele tinha isso de maneira inculcada, de maneira oral, verbal e por escrito, tudo. Ele comia a Torá dia e noite, ele comia os escritos mosaicos dia e noite. Tendo esse quadro, né, de zelo, porque tem que entender que o povo judeu, eu já estive em Israel e na Palestina, eles têm, quando Deus fala em Deuteronômio, né, para colocar, não te esqueça da minha lei, medite nela de noite, para colocar nos umbrais da porta, na testa, é prática que esse pessoal tem até hoje. Então, se você viajar a Israel, você provavelmente vai cruzar com algum outro judeu que você vai ver com uma fita e um bloquinho assim quadradinho com as leis escritas, ou então no braço, ou então nos umbrais da porta. Então, um judeu, e principalmente nessa época, na época de Paulo, né, é muito mais, onde já tem uma nação Israel consolidada, tudo bem que na época já era Império Romano, né, que eles já tinham passado por vários exílios e tudo, mas a cultura judaica, ela é mais do que uma cultura, é uma identidade. A ponto que aprender para eles a Bíblia deles, né, aprender os escritos de Moisés, não era só ler, era se impregnar daquilo. Por isso que os fariseus, eles eram aqueles estudiosos ainda mais rigorosos, tudo bem que os mais hipócritas também, né, Jesus vai denunciar os fariseus, mas eles eram tão rigorosos que
é o que nós vemos aqui no resultado na vida de Paulo. Paulo, o resultado desse ensino inculcado a ele, dessa cultura, desse contexto, vai fazer com que o quê? Ele consentiu a morte de um cristão, que não era religião judia, porque para ele estava defendendo a fé judaica. Então, ele era realmente um radical. Então, essa trajetória vai nos ajudar a entender muito melhor a autoridade e a força do testemunho de Paulo, porque ele vai passar de um perseguidor severo, um judeu, né, daqueles de cabeça mesmo, a uma transformação, a ser um servo de Cristo de maneira como pouco se viu ali na Bíblia. Eu sempre tento passar e não vou. Aí. E aí, eu coloquei aqui que o livro de Atos, né, como eu falei que Gálatas não dá para ler Gálatas sem antes ler um pouco Atos, pelo menos, o livro de Atos vai descrever, então, a trajetória de Paulo em 3 grandes atos. A sua oposição, a sua conversão e as suas missões. Aí eu coloquei aqui o perseguidor, porque é o período no qual realmente a gente vê ali Paulo perseguindo os cristãos, em Atos 7:58 até 9:1, onde ele é inicialmente conhecido pelo seu nome hebraico, Saulo, mas, e aí a gente vê que ele vai ser conivente, né, com o assassinato de Estevão, o qual vai ser apedrejado. O texto vai realmente descrever que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, sua missão era clara. A gente vai ver depois desse período que ele queria viajar até Damasco para prender os cristãos. Ele vai pedir cartas, né, aos sacerdotes para poder ter essa autorização de prender. Então, como é que fala, a sua revolta contra os cristãos era tão grande, era tamanho, assim, que ele chega a pedir cartas para poder perseguir cristãos em outra cidade. Damasco é na Síria, não tá, para vocês entenderem, ele estava em Jerusalém, e assim, o delírio dele, né, era tão grande, eu tô com a palavra em francês na cabeça, mas essa raiva que ele tinha, né, dos cristãos era tão grande que ele chega a querer prender cristãos numa cidade que não está nem ali em Jerusalém, né? Ele chega aí até na Síria para fazer isso. E aí a gente tem a reviravolta. A reviravolta, onde perto de Damasco a gente sabe uma luz do céu, o seca, e então que ele tem um encontro com o nosso Senhor Jesus, né? E que o chama por Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ali é uma experiência que vai transformar. Ele tinha que ter uma experiência radical para depois se tornar um cristão radical. As coisas que Paulo fez, os lugares que Paulo foi, os ensinamentos que ele trouxe, ele tinha, de certa forma, ser radical. E por isso, que a gente vai ver depois, né, eu vou ressaltar o fato de que a vida antes da conversão, de certa forma, ela vai servir também para a pós-conversão, né? A vida que Paulo veio construindo antes da sua conversão, é ali o Senhor moldando ele e preparando ele para a obra que ele teria que enfrentar. Então, ele fica cego 3 dias, e aí, como a gente conhece o texto, Ananias vem, ora por ele, então as escamas dos olhos caem, ele volta a ver ali, ele é batizado, e imediatamente ele começa a falar nas sinagogas sobre Jesus Cristo. E aí o terceiro ponto, perdão, gente, tô resfriada. As viagens missionárias de Paulo, que a gente encontra aí nesse bloco, então, de Atos 13 a 20, né, ele é primeiramente enviado pela igreja de Antioquia, junto a Barnabé. Então, recapitulando, assim que ele se converte ali através da vida de Ananias, ele não vai para Jerusalém. Ele não vai para Jerusalém e fala, oi Pedro, oi Tiago, oi João, né? Ele vai para Antioquia, ali numa igreja que se formou, quando a gente leu a passagem de Atos 2 com o Pentecoste, né, que as pessoas, a multidão a qual Pedro estava falando, essa multidão tinha que imaginar que todas essas pessoas que estavam reunidas ali em Atos 2, onde tem o descer do Espírito Santo, e todas aquelas pessoas são tocadas e começam a falar em suas diversas línguas, essas pessoas não moravam necessariamente ali em Jerusalém. Tem que imaginar que Jerusalém é um pouco tipo uma capital, né? Então, as pessoas vêm para vender mercadoria, para passear, para fazer negócios, e são de passagem. É uma cidade muito cosmopolita. Então, as pessoas que Pedro atingiu através da palavra naquele momento, elas voltaram
para os seus lares, elas voltaram para suas terras. E é aí que a gente tem a igreja de Antioquia, né? Uma igreja que se fundou com cristãos, com pessoas que se converteram, se tornaram cristãos, e então ele vai para essa igreja, ele vai para Antioquia, e ali foi dali que ele é então enviado como missionário oficialmente junto a Barnabé. E Paulo vai então se tornar o principal apóstolo aos gentios. A sua primeira viagem, e essa que nos interessa, ele vai então passar por Chipre, pela região da Galácia, e ali em Listra, coitado, ele é apedrejado e deixado como morto, mas se levanta e continua a pregação. Segunda viagem, ele recebe a visão, né, do homem da Macedônia, ele leva já o evangelho ali, mais para a região da Grécia, e a terceira, ele vai então fortalecer essas igrejas, vai passar 3 anos em Éfeso, onde a palavra do Senhor vai prevalecer poderosamente. Então, cada viagem que ele fazia, ele estabelecia um grupo de cristãos, um grupo de, eu vou falar grupo de cristãos, né? Ele ia, pregava nas sinagogas, alguns se convertiam, ali é formado um pequeno grupo, né? Uma igreja no lago, a gente por assim dizer, esse pequeno grupo se tornava uma igreja. E aí o trabalho ia se consolidando, como ele se comunicava com essas igrejas era através de cartas, então a gente tem, essas viagens são estratégicas, porque nessas viagens Paulo ele vai estabelecer esses grupos que se tornarão igrejas, e que depois dessas igrejas, enfim, o evangelho vai realmente cumprir esse id, né, que a gente vê ali em Mateus 28. E por fim, eu coloquei aqui um quarto ponto, né, para terminar essa parte, que é o testemunho final. Então, ele vai de Jerusalém para Roma. Ao retornar a Jerusalém, Paulo é preso sob falsas acusações que ele mesmo fazia contra cristãos, né, antes dele mesmo se converter. Ele usa sua cidadania romana e seu direito de apelar para César, né, então é um episódio muito interessante, a gente vê ali, e mesmo após esse naufrágio dramático que a gente vê que Paulo consegue chegar a Roma. O livro de Atos, então, termina com Paulo em uma casa alugada, pregando o reino e ensinando a respeito de Cristo, como ele, então, sempre fez desde a sua conversão, com toda a coragem que lhe é incumbida. E então, assim, eu queria trazer essa parte mais biográfica de Paulo para vocês entenderem um pouco o personagem, né? Eu acho que esse fio condutor vai nos ajudar a entender, principalmente o primeiro capítulo de Gálatas, que a gente vai ver ele vai começar o primeiro e o segundo capítulo, né? O segundo a gente vai ver na segunda aula, mas a gente vai ver por que a necessidade de Paulo começar a se justificar, né? Falar um pouco do testemunho dele. Então, era importante a gente passar por essa partezinha aqui, para entender o porquê das coisas que ele escreveu em Gálatas, e o porquê também dele ficar tão irritado com os Gálatas, a qual ele está escrevendo. E aqui eu queria resumir, então, para vocês a obra de Paulo que nós temos de herança, né, na Bíblia. Paulo escreveu 13 cartas, né, 13 epístolas, perdão, que compõem quase metade do Novo Testamento. Então, a obra que Paulo fez, a obra que Deus fez através de Paulo, ela não é negligenciável, ela é realmente algo muito grande. A gente tem que imaginar que se não houvesse Paulo, né, nesse tudo que Deus fez, talvez o Novo Testamento seria menor? Não, talvez eu seria, com certeza eu seria levantado outro, mas é para vocês verem, né, que de que forma a vida dele foi transformada tão radicalmente, que hoje, basicamente, metade do NT é de autoria de Paulo. Então, para vocês verem a importância, né, e o que Deus pode fazer. Não há história que não possa ser mudada por Deus. Não há ímpio ou pessoa má sequer que Deus não pode transformar e usar para a glória do seu nome, para a propagação do seu evangelho. Paulo, ele é o retrato disso. Então, ele escreveu as grandes epístolas doutrinárias, né, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, que é o que nos interessa aqui, né, que coloquei que é o grito da liberdade, né, é o livro que nós vamos estudar e é essencial para entender que não há obras humanas que possam nos salvar. Não há nada que o ser humano faça, nem levantar o dedinho, nem nada que possa acrescentar algo ao que Cristo fez em sua obra ali redentora e vicária na cruz. E aí ele escreveu também as epístolas de prisão,
que o que a gente fala que são cartas cristológicas, a gente fala no contexto teológico, então são escritos que Paulo estava algemado e ele quer mostrar ali a supremacia de Cristo, né? Então as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemão, são essas cartas no qual Paulo ele quer realmente destacar Jesus Cristo. E, por fim, as epístolas pastorais, que é escritas para os seus discípulos Timóteo e Tito, no qual estabelecendo, né, como a igreja deve ser organizada. Então, a gente tem ali em 1º e 2º Timóteo e Tito, tudo que é em relação à qualificação para líderes, presbíteros, diáconos, do combate a falsas doutrinas e etc. Vamos lá. Aí aqui eu coloquei para vocês uma estrutura geral do livro. É importante destacar que geralmente as Bíblias de estudo sempre apresentam um esboço, né? Eu coloquei aqui um esboço mais geral, né? Então o livro de Gálatas pode ser dividido em 5, né? A introdução e saudação, o capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Aqui ele vai dividir, né? O capítulo 1 em 2. Na verdade, a gente vai fazer só o capítulo 1 hoje, quero focar muito nisso. Mas ele tem a defesa apostólica, no qual Paulo ele vai continuar defendendo a sua autoridade como apóstolo e qual a origem do seu apostolado, que é divina, ali do versículo 11 até o capítulo 2, 21. A justificação pela fé, capítulo 3 e 4. A gente vai ter realmente ali uma argumentação teológica profunda sobre a salvação pela fé e não pela lei. Enfim, a quarta parte é o capítulo 5, mas até o capítulo 6, verso 10, onde vai ter uma aplicação muito prática ali sobre a liberdade cristã e a vida guiada pelo Espírito Santo, não uma liberdade que nos autoriza a fazer tudo o que queremos, mas dentro do quadro que Cristo estabeleceu para nós, e a conclusão final, que é o capítulo 6, do 11 ao 18. Essa é a estrutura do livro, perdão, não vai ser a estrutura exatamente da aula, tá bom? Gente, me perdoe, deixa eu só assar meu nariz rapidinho, porque eu tô com... Peraí. Desculpem, gente, mas tá frio aqui, não sei aí, mas aqui hoje tá -2. Voilà, pronto. Agora, vamos entrar em Gálatas. Vocês estão conseguindo acompanhar? Ou tá muito rápido? Às vezes eu me bagunço um pouco no português, mas espero que vocês estejam entendendo. Caso seja um pouco difícil, que o Espírito Santo de Deus ajude. E se acontecer eu falar, às vezes, que às vezes eu já fiz uma aula do Antigo Testamento, eu troquei 2 histórias sem querer, ali em Isaías. Então, pastor Guilherme, se eu falar alguma coisa aqui, por favor, me corrija. Que até porque perfeição só Cristo, né? A gente tá longe da perfeição. Então tá, vamos entrar em Gálatas. Gálatas, e aqui, novamente, antes de entrar no texto, importante entender o contexto histórico, geográfico, né, o cenário ali do livro de Gálatas. Onde se encontra a Galácia, eu já mostrei para vocês, né, a Galácia é a região sul da Turquia atual. Aqui em Atos 13, 14, então a gente tem o registro e a fundação das igrejas nessas cidades, que a gente viu ali, né, Antioquia, Icônio, Listra, que aliás é a cidade natal de Timóteo, e Derbe, e, perdão, é importante entender essa questão da Galácia, por quê? A gente vai ter os Gálatas étnicos, que eu coloquei aqui, que eram tribos celtas que haviam se instalado no norte da província. E nós temos a parte da Galácia do Sul, no qual era uma região, um distrito romano. Por que isso é importante? Porque a questão da data da carta, o ano ao qual foi escrita, vai muito depender do público para o qual a carta é destinada. Se a gente adere à teoria de que, porque existem essas duas teorias, se a gente adere à teoria de que a carta ao Gálatas, Paulo estava escrevendo para as igrejas que ele fundou na sua primeira viagem missionária, então ali nós vamos ter a Gálatas, que foi escrita por volta de 49 depois de Cristo. Isso quer dizer, então, que é uma das cartas mais antigas que nós tenhamos. Segundo, se ela foi escrita para esse povo celta,
que habitava no norte da Galácia, então supõe que a carta foi escrita por volta de 55, 56 depois de Cristo. Isso é um fato importante, porque dependendo da teoria a qual nós acreditamos, nós vamos entender que uma foi escrita em uma data, outra em outra data. Mas isso eu vou trazer aqui para vocês nesse ponto, que é quando a carta foi escrita. Então, a data provavelmente é por volta de 49, e eu falo isso por quê? Porque provavelmente escrita, porque a maioria dos estudiosos hoje aderiram, então, à teoria de que, de fato, Paulo, ele estava escrevendo para as igrejas que ele tinha fundado durante a sua primeira viagem missionária. Ainda existem pessoas que, né, aderem a essa teoria de que ele saiu para os povos celtas, né, que haveriam sido evangelizados também no norte da Galácia, mas eles estão em minoria. Então, aqui a gente tem desculpa. Então, esse foi, 49 foi o ano em que teve a comissão do inquérito, né, que se reuniu ali em Jerusalém para tratar da questão dos judaizantes. Então, o texto de Atos, o texto de Atos 15, no qual tem um concílio em Jerusalém, que eles vão debater sobre justamente essas pessoas que estão causando tumulto ali na igreja de Gálatas, por exemplo, vai ser assunto em Atos 15, então isso na cronologia, eles conseguem identificar que foi a data de 49 depois de Cristo, tem a ver ali com Atos 15, por isso que hoje acredita que a carta de Gálatas tem sido escrita às primeiras igrejas. Mas, bom, não é uma parte mega, mega importante, mas era importante ressaltar porque seria dois públicos alvos diferentes, né? Aí coloquei, né, que na verdade eu estou explicando aqui nessa nota importante, é que a data da Epístola aos Gálatas está diretamente relacionada à identidade dos destinatários, né? Mas muitos estudiosos, então, vão defender que Paulo escreveu aos Gálatas do Sul, e esse é o consenso de hoje em dia. Segunda coisa, a introdução do livro. Então, a gente já tem um contexto, a gente sabe que que Paulo estava escrevendo ali por volta de 49 depois de Cristo, uma das primeiras cartas que ele escreveu, as igrejas que ele fundou ali na sua primeira viagem missionária, né, umas 6 cidades, ali na região da Galácia do Sul, mas o que é essa carta, né? Então, a carta de Paulo ao Gálatas é, na verdade, a carta dele mais polêmica, porque se vocês fizerem um pouco a comparação, pegar as cartas que ele escreveu e sempre ver o primeiro versículo, né, que é a saudação, geralmente, oi, gente, tudo bem? Aqui é a Natalia escrevendo. Naquela época era muito comum, era comum fazer isso, né, escrever saudação e para quem a carta era destinada. Aqui a gente já vai ver que o tom ele é meio agressivo, ele é meio vivo. E por isso a gente fala de apologética de defesa da fé, né? A apologética é isso, é defender a fé. E aí Paulo, na verdade, ele havia evangelizado os Gálatas, e ele fala, né, que alegremente tinham recebido a palavra, mas depois que Paulo ele se foi, vieram mestres judaizantes dizendo que o cristianismo era apenas um tipo de judaísmo melhorado e que os cristãos gentios também deviam guardar a lei se quisessem ser salvos. Ali é algo que a gente tem em Atos 15, 1, 5. Então, a gente tem um BO aqui. Paulo foi, com toda a sua força, proclamou o evangelho, evangelizou essas pessoas, conseguiu, né, estabilizar ali igrejas, ou pelo menos grupos, né, cristãos, se formaram, estavam consolidados. Passou um tempo, ele foi embora, e o que acontece? Chega gente falando abobrinha. Às vezes a gente olha para a Bíblia, né? Eu falo por mim mesmo, né? Hoje eu tento ter esse exercício de trazer para os dias de hoje, tentar imaginar como que seria a cena, como que seria a história se fosse hoje, no século XXI, né? Em 2026. Mas, então é isso, é algo que aconteceu na época de Paulo, mas também eu ia falar, poderia acontecer, mas não, acontece também nos dias de hoje. Pessoas que aparentemente são cristãs, pessoas que aparentemente estão falando o evangelho, ensinando o evangelho, mas vêm com umas lições completamente diferentes daquilo que a palavra nos ensina. Então, os gálatas estavam seguindo
os judaizantes, que eles estavam falando, e com isso eles estavam se desviando da verdade do evangelho. Então, a epístola de Paulo aos Gálatas diz respeito a essa controvérsia, ao que está acontecendo ali com os judaizantes, e é em função da qual se reuniu, então, o Concílio de Jerusalém. O que aconteceu em Atos 15, o concílio que se reuniu ali com os apóstolos, onde Paulo estava, era para realmente debater essa questão. A gente está acontecendo um problema, tá vindo pessoas dizendo que fomos nós, né, os discípulos, os apóstolos, que enviamos eles, e estão causando contenda nas igrejas, ensinando algo que não é verídico. Então, houve um concílio, uma reunião para debater sobre o que estava acontecendo nesse período. A carta ela é ríspida, então é um pouco, né, dá para ver ali que Paulo está um pouco zangado, um pouco revoltado, quando ele vai abordar a questão judaizante, principalmente no capítulo 5, ou quando ele vai repreender os Gálatas ali no capítulo 4. Ele estava determinado de fato, Paulo a gente vê na sua escrita, ele estava determinado a descredibilizar os judaizantes. A gente vê realmente na sua narrativa, nos argumentos que ele utiliza, na estrutura, né, como ele vai escrevendo, classificando o seu texto em Gálatas, a gente vê que realmente ali é uma carta magna. Ele quer, hoje a gente fala assim, em 6 capítulos, mas ele quer em sua carta que ele escreveu derrubar o que os judaizantes estavam causando nas igrejas. Então, foi o que eu coloquei aqui. Essa carta ela tem sido chamada de a Declaração da Independência Cristã. Por quê? Porque Gálatas é o coração do Evangelho. Ela proclama tanto a liberdade cristã como a universalidade do Evangelho. Por que isso? Quando eu não sei se vocês chegaram a ler um pouquinho Gálatas antes da nossa aula, mas é incrível ver que Paulo ele começa já no versículo 6 a fazer ali ele começa a recapitular o que é o Evangelho, né? A obra de Cristo parece que ele sintetizou no livro de Gálatas. Então, a gente vê, né, na intenção de Paulo uma urgência em desmentir o que estava sendo propagado pelos judaizantes. Porque a fé cristã, aquilo que Cristo fez por nós, não se negocia. A gente não dá liberdade a falsos ensinamentos. O que Paulo ele está querendo trazer aqui com Gálatas é isso. Pode ser que ele pareça um pouco ríspido, né, um pouco nervoso, talvez, na sua forma de escrever, mas é por isso, porque ele entendia a importância da obra redentora de Cristo, e ele sabia que não era para dar brechas, nem sequer um pingo, para outros tipos de falácias. Porque a gente poderia dizer, mas se não é verdade, um dia ou outro vai acabar, as pessoas vão esquecer. Não, a gente não tem ideia de como a semente que outro planta pode crescer no coração de um irmão ou uma irmã. Por isso, a necessidade da defesa do Evangelho pelo Evangelho, porque a Escritura interpreta as próprias Escrituras, nós não precisamos acrescentar nada nela. A Escritura, ela se autodefende, e é o que Paulo está utilizando. Ele está utilizando o Evangelho de Cristo para rebater aquilo que estava sendo ensinado de maneira errônea. Então, a carta aos Gálatas, às vezes pode ser que eu fale umas coisas que eu vou falar em outros slides, mas às vezes vem na cabeça, assim. Pode ser às vezes que eu repito uma ou duas vezes a mesma coisa, mas é bom porque isso inculca e normalmente grava na memória. A carta aos Gálatas tem, então, uma grande importância na história da igreja. Ai, gente, perdão que eu perdi aqui voltou. Agora eu perdi vocês, mas enfim. A carta aos Gálatas, ela teve, então, uma grande importância na história da igreja. Por quê? Porque junto à carta aos Romanos, ela ensina de forma clara a doutrina da justificação pela fé, ou seja, que a salvação vem pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. E esse ensino marcou, então, profundamente a reforma protestante do século XVI. Foi ao estudar, por exemplo, o conteúdo de Gálatas, né, que Martinho Lutero encontrou base ali bíblica para iniciar a reforma, e para ele essa carta foi como um lugar seguro de onde pôde enfrentar os erros e abusos da igreja de Roma naquela época. Mais tarde, a gente também John Wesley, que também foi impactado diretamente por que está escrito em Gálatas, porque ao ler o prefácio da carta, escrito por Lutero, ele vai ter essa verdadeira experiência de conversão, e depois de muitos anos atuando, mesmo depois de muitos anos atuando como pregador. E aí, isso foi um professor que falou, ele ficou tão impressionado com o comentário de Lutero, que chegou a afirmar que se tratava de uma das obras mais importantes já escrita.
Peraí, gente, que eu não tô vendo aqui. Queria saber se estava passando aqui. Ok. Isso. E aí, lá. Gente, eu tô perdendo meu slide toda hora, me perdoem. Aqui, pronto. E aí, a carta aos Gálatas passou a ser conhecida como o grito de guerra da reforma. Então, vocês podem imaginar o peso dessa carta quando a gente tem esse tipo de memória, de lembrança, de herança, né? Aí a gente tem então a introdução do livro, quando ela foi escrita, para quem ou por quê. A gente tem, queria que enfatiza também as evidências da autoria de Paulo, porque eles sempre tem essa questão, né? Mas como que a gente sabe que é. Isso sempre foi um debate no meio dos teólogos, como a gente sabe que foi Paulo que escreveu, né? Por exemplo, Hebreus, a gente não sabe até hoje quem escreveu. Desculpa, a gente, estou colocando aqui no meu carregador. A gente tem gente que aponta para Paulo, outros que apontam para João, mas então a questão da autoria ela é importante porque ela vai dar respaldo, né, para a carta. Então a gente tem primeiramente as evidências internas. O nome de Paulo ele vai ocorrer na saudação, no corpo da carta. Então a gente vai ver ele ao longo da carta, né, que ele vai aparecer. A gente vê também, na verdade, uma autobiografia, né, porque Paulo ele vai trazer do testemunho de vida dele aos Gálatas. Então, isso também é uma evidência interna muito grande, né, na intensidade do testemunho de Paulo. E a conclusão no capítulo 6 termina com uma alusão aos sofrimentos do autor por amor a Cristo, porque bem sabemos que se tem uma coisa que pelo qual Paulo passou foi o sofrimento por amor ao Evangelho. E em segundo lugar, evidências externas, há diversas referências dos pais da igreja, né, no primeiro século, então são os primeiros estudiosos, os primeiros teólogos ali, né, no ano 100, nos primeiros 100 anos que a gente fala, né, a patrística, confirmando a autoria paulina de Gálatas, e essa epístola foi realmente reconhecida e empregada muito no século II também. Nada menos do que 25 versículos são citados por Irineu. Aí você fala, nossa, gente, uns nomes assim, né, para quê? É só para vocês terem uma base, né, de alguns nomes ali dos grandes teólogos do primeiro século, e que afirmam, né, que na verdade que ajudam a confirmar, dar mais base ainda nos escritos do Novo Testamento. Então, Irineu ele vai citar 25 versículos. A gente tem também Orígenes, Jerônimo, Pelágio, no século IV. Então, tudo isso são evidências externas de que, de fato, Paulo escreveu esta carta. Agora, os propósitos da carta. Deixa eu olhar que horas são. Os propósitos da carta aos Gálatas. Existem muitas. Por mais que sejam somente 6 capítulos, existem muitos temas abordados por Paulo. Na verdade, se fosse ser uma aula daquelas mesmo de teologia, ia ser sem brincar assim, uns 60 slides. Mas a gente tentou fazer de maneira resumida aqui, né? Então, mesmo que haja debate sobre a data ou destino da carta, o propósito de Gálatas, ele é muito claro. A partir da igreja de Antioquia da Síria, que é onde Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho na Galácia do Sul, muitas igrejas foram fundadas, e ali muitos gentios creram, mas surgiram então esses mestres judaizantes que, além da fé em Cristo, era necessário guardar a lei de Moisés. Guardar a lei de Moisés não era só restrição alimentar, a circuncisão, eles tinham, os judeus, eles tinham mais de 600 leis, que se fosse para seguir todas as riscas, enfim, ninguém conseguia, mas isso que era um jugo, era um peso, eu fiquei imaginando, a gente tivesse que obedecer a mais de 600 leis à risca, assim, de usos e costumes, de alimento, não dá. Isso também é para mostrar o peso da lei e para mostrar a que ponto a obra salvífica de Cristo na cruz foi. Não tem nem palavras. O que ele fez, como foi que ali ele tomou sobre si tudo, é tudo. Se não fosse Jesus, a gente estaria até hoje fazendo um monte de sacrifício. Todos os sacrifícios que aparecem no Antigo Testamento são para apontar para isso, que nunca vai ser o suficiente.
mas Cristo, ele é o suficiente. Então, não é nem pelas nossas obras, não é nem pelos nossos muitíssimos sacrifícios, a gente tivesse que sacrificar bode hoje em dia ainda, não é por tudo isso, é somente por Cristo, e é isso que Paulo quer trazer aqui. Então, o que Paulo quer trazer em Gálatas? Ele quer defender seu apostolado, porque as pessoas não estão acreditando, estão falando, não é apóstolo, porque não era dos outros discípulos. Que falando num jargão mais contextualizado, mais de hoje, tá? Então, os judaizantes diziam que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, e aí Paulo afirma que seu chamado e o seu evangelho vieram diretamente de Deus e não de homens. Ele já começa ali no primeiro versículo. E defender o verdadeiro evangelho. Paulo ensina que o ser humano é justificado pela fé e não pelas obras, e acrescentar ali como condição para a salvação é rejeitar a graça de Cristo. É aqui que a gente tem esse grande embate, né? Lei versus graças. É realmente aqui nesse livro de Gálatas. E aí, é nesse ponto que Paulo, ele vai usar a palavra anátema, e assim, tá faltando um aceno, mas eu falei para vocês, né, que ainda vou corrigir os slides por anátema, porque meu coisa tá sem o vocabulário em português. Mas a anátema significa maldição, seja amaldiçoado. Na verdade, está sob o juízo de Deus. O Paulo, ele está tão furioso com o que está acontecendo ali, com a distorção do evangelho que é decorrente do que os judaizantes estão falando, que ele lança essa palavra no grego. E essa palavra, eu trouxe essa palavra porque ela é de grande peso no texto, é para mostrar que realmente qualquer pessoa que tente distorcer nem sequer uma vírgula do evangelho, ele tem que estar sob a maldição e o juízo de Deus. É isso que Paulo traz. Paulo deixa também bem claro que a liberdade cristã, ela não é libertinagem, a vida cristã não é governada pela lei, ok, é um fato, mas pelo Espírito Santo, faltou um C ali, desculpa, cujo fruto é uma vida marcada pelo amor. E em resumo, Gálatas afirma então que a salvação somente pela graça, mediante a fé em Cristo, e que distorcer esse evangelho é algo gravíssimo diante de Deus. Anotem essa palavra, grave, é muito grave. A carta aos Gálatas tem algumas características também muito marcantes. Eu falei que não ia ter muito textão, muito slide peraí, gente, eu tô perdendo, eu tô ouvindo um pipipi aqui, parece que é como se a conexão tivesse caindo, mas não tá caindo, né? Ai, eu perdi meu slide de novo, desculpa. Eu fui trocar a página e saiu. Calma, gente. É ao vivo. Vai dar tudo certo. Pode ficar tranquila. Voltou. Pronto. A carta aos Gálatas ela tem também algumas características muito marcantes e muito peculiares que são delas mesmo. Então, a primeira é a carta mais defensiva, que é aquele que eu falei, né, a carta mais apologética de Paulo. Então, ele vai escrever para defender seu apostolado e o verdadeiro evangelho. E depois que Paulo, na verdade, ele funda essas igrejas na Galácia, parece que as pessoas vão esquecer daquilo que ele pregou, daquilo que ele ensinou, vão esquecer do evangelho, vão esquecer da autoridade de Paulo. Então, Paulo, ele vem para defender tudo isso. Segundo, Gálatas provavelmente é a primeira carta escrita por Paulo, então sendo um dos textos mais antigos do Novo Testamento. Terceiro, é uma das cartas mais pessoais e autobiográficas, porque nas outras cartas que ele dirige às outras igrejas, a gente não vai ver Paulo de novo contando o testemunho dele, se assim posso dizer, né? Então a gente tem aqui em Gálatas, além do que a gente tem ali em Atos, um compilado ali, um resumo, né, do testemunho dele de conversão. Então, Paulo ensina que a verdadeira liberdade não é o legalismo e nem a libertinagem, né? Ele pega os dois extremos, né? Legalismo de um lado, libertinagem do outro. A verdadeira liberdade não é isso, não está nesses dois extremos, mas viver pela fé em Cristo, guiado pelo Espírito Santo. Isso é o que a gente vai ver um pouco mais para frente. E quinto, a carta usa muito figuras de linguagem para ensinar. Então, vai ter ali muitas palavras, que posso dizer assim, muito engraçadas, né? Parece até parábola, que vai nos ajudar a entender melhor as verdades do Evangelho. Então, em resumo, Gálatas defende a salvação pela graça, protege a liberdade em Cristo apenas e combate qualquer narrativa que misture Evangelho com a lei. Evangelho com qualquer outra coisa não é Evangelho.
e isso também é para os nossos dias de hoje. Eu falei para vocês que às vezes parece informação repetida, não é que é repetida, é que eu falei antes, que era para ter falado agora. Mas, passando então para o capítulo 1 de Paulo, com essa bela imagem IA. Ai, ai. Obrigada, GG, ChatGPT. Então, nós temos, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, vou convidar vocês realmente a pegar o texto aí na frente, vamos tentar destrinchar o máximo possível o texto. Eu vou dar um truquezinho para vocês, eu fazia isso no seminário. Sempre que eu começava a ler um livro, eu colocava não sei se vai dar para, não sei se vai dar para eu tentar mostrar para vocês aqui. Eu sempre colocava, é que tá flutando atrás. Vamos tirar. Eu sempre colocava assim, do lado do coisa, data, as palavras-chave, pequenas palavras que ajudam a meio que vocês lembrarem sobre o que é a carta. Então, aqui eu coloquei Gálatas, 49 depois de Cristo, Carta da Libertação, carta com uma ênfase de soteriologia, né? Então, sobre a salvação pela fé, e palavra-chave, fé, graça e cruz. Então, achei muito legal porque foi um professor que deu essa dica pra gente, acatei e nunca mais larguei. Então, isso ajuda bastante, porque em 2, 3 palavras vocês conseguem lembrar, mesmo, esse livro da Bíblia fala sobre isso. Vai lá, é isso que eu queria falar. Mas então, aqui a capítulo 1. Então, a gente vai ver o que nos 10 primeiros versículos. A apresentação apostólica, né? Paulo se apresentando, se identificando como apóstolo chamado por Deus. Saudação de graça, então ele oferece graça e paz a partir de Deus, mesmo que ele esteja zangado com o pessoal ali das igrejas. Uma admiração espantada, né? Então ele fala que fica profundamente surpreso com que rapidez os gálatas se desviaram do evangelho que lhes foi ensinado, e aí uma advertência solene, né, que se alguém vos pregar outro evangelho, seja anátema, então aqui essa palavrinha, então seja amaldiçoado, seja sob o juízo de Deus, uma declaração de severidade sem precedente, a gente não vê isso nas outras cartas paulinas. Então, aqui a gente vai analisar, vou ficar de olho na hora, né, porque senão eu vou me estender demais, mas vamos analisar então o primeiro bloco, que é Gálatas, o capítulo 1, do verso 1 ao versículo 5. Aqui, hoje que a gente está com a Bíblia aberta, né, então a gente vai ler. Alguém quer ler? Você não pode perguntar, alguém quer ler? Que senão só fica a professora falando, o pessoal fica até enjoado. Se alguém quiser ler, pronto, obrigada. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que a graça e paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Amém. Muito obrigada. Então, a gente tem que, nesses primeiros 5 versículos, a gente já tem muita informação. Às vezes pode parecer que não, né? Mas a gente tem primeiro, então, aqui o remetente da carta aos Gálatas. Logo no início da carta, Paulo vai seguir o padrão, que eu já falei para vocês, né? Vai se apresentar e tudo. E eu ouvi alguém quer fazer uma pergunta? Não está mostrando a tela inteira? Tá, perdão, voltando. Por qual não está mostrando a tela inteira? Calma, gente. Ai, Jesus. Não, dá para enxergar, só se for fácil. Se não for fácil, pode deixar. Peraí. E assim? Deu? Foi. Foi? Graças. Então, aqui, já nesse primeiro versículo, Paulo, além de falar, oi, gente, tudo bem? Sou eu, Paulo. Oi, tudo bem, gente da Galácia? Ele já começa a entregar o que Cristo fez. Então, já começa ali a jogar meio que uma aula de teologia nos primeiros versículos.
A vocês, graça e paz da parte do nosso Senhor, do nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Pai, nosso Deus e Pai. Então, e aí no primeiro versículo é Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Basicamente, gente, galera, eu sou Paulo, tá? Paulo, apóstolo. Vocês não entenderam? Anotem aí. Paulo, apóstolo. Paulo, apóstolo com um grande A, porque não foi galera nenhuma que me mandou, mas foi Jesus, ele mesmo, que me fez apóstolo. Então, é engraçado, eu sempre acho engraçado, porque quando eu tô lendo a Bíblia, eu sempre fico imaginando as pessoas, o autor falando, né? Aí fica, gente, Paulo já lançou para calar o povo, né? Ó, vocês estão falando aí que eu não sou apóstolo, mas anota aí, tá? Eu sou sim. Por quê? Por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então é muito lindo ver que já em alguns versículos, não somente ele quer defender aquilo que Cristo confiou em suas mãos, que é o apostolado, mas também relembrar relembrar o que é o verdadeiro evangelho, que é o quê? Jesus Cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados. O evangelho é isso, é Jesus se entregando, pagando o preço que nós nunca poderíamos pagar. E então Paulo, ele tem uma autoridade apostólica. O que é isso? Ele se apresenta como apóstolo. Nós vimos aqui no versículo 1. Um apóstolo, ele era alguém enviado diretamente por Jesus com autoridade que vem do próprio Deus. E esse título não era comum e nem podia ser dado a qualquer cristão. Na verdade, os apóstolos foram escolhidos pessoalmente por Cristo. A gente tem lá, né, a chamada dos 12. Então, hoje em dia, naqueles dias, houve esse questionamento, mas Paulo não é apóstolo porque ele não era um dos 12. Paulo, então, ele escreve porque ele foi, de fato, chamado por Cristo, que é a experiência de vida, de transformação, de conversão ali no caminho para Damasco. Então, as pessoas sabiam que era um apóstolo naquela época. As pessoas sabiam, porque Jesus, ele morreu no ano 33, né? A gente tem aqui uma carta que foi escrita por volta de 49, então um pouco mais de 15 anos depois da morte de Cristo. O Paulo ainda era contemporâneo, se posso assim dizer, da época, não da época de Cristo, porque ele já tinha falecido, mas dessa época ele estava tudo muito fresco, não é como se Cristo tivesse morrido há 100 anos. As pessoas ainda não sabiam que discípulos era uma pessoa mandada por Cristo, escolhida por Cristo, e discípulos eram somente aqueles 12. Apóstolos eram somente aqueles 12. Então, esse questionamento que Paulo, ele responde aqui, ele é um questionamento real. As pessoas com certeza esses judaizantes, né, para tentar causar intriga, eles queriam colocar esse questionamento para justamente lançar dúvidas sobre aquilo que Paulo pregava. Então, Paulo, ele já coloca aqui, olha, eu sou apóstolo porque eu fui mandado por Cristo. Cristo, ele mesmo me escolheu. E por isso que ele vai contar do seu testemunho um pouco depois. E aí ele fala, né, seu apostolado não veio de homens. Ele deixa isso muito claro. Ele não recebeu seu chamado de Ananias, nem dos apóstolos de Jerusalém. Então, seu apostolado não tem nenhuma origem humana, mas é completamente divino. Por isso que a obra na vida de Paulo, ela é assim, não dá nem para explicar, porque ele passou foi uma conversão muito radical, muito radical. E a primeira radicalidade, se assim posso dizer, é que o apostolado dele, o chamado dele veio de Deus. Então isso já ia confrontando a mente das pessoas naquela época, né? Como que você é apóstolo se você não foi escolhido por Jesus, né? Você não é um dos 12. Então, a vida toda de Paulo, ela é um testemunho. Então, seu chamado veio de Jesus Cristo, de Deus Pai. Ele recebeu o evangelho por revelação direta de Cristo após a sua conversão. Paulo, ele vai defender esse apostolado porque, se sua autoridade fosse rejeitada, o evangelho que ele pregava também seria rejeitado. Como que a gente vai acreditar num cara que fala que é apóstolo, se não é apóstolo de verdade, né? Então, é o que estava em jogo ali na missão de Paulo. E ele cita também que há companheiros no ministério, mas não com a mesma autoridade. Paulo menciona todos os irmãos, que estão ali com ele, né, no versículo 2.
mas eles são apenas cooperadores e líderes cristãos. E o fato, isso aqui é interessante, os estudiosos eles explicam que o fato de outros irmãos estarem ali com Paulo é porque ele queria mostrar realmente para os Gálatas que, primeiro, ele não estava sozinho, né? Tinha as testemunhas com ele, e para que eles eram, na verdade, líderes juntos com Paulo para proclamar esse evangelho verdadeiro. Então, para que os Gálatas não continuassem seguindo e ouvindo os falsos mestres. E o ponto central que ia se destacar desses primeiros versículos é Paulo defende sua autoridade apostólica para proteger a verdade do evangelho. Atacar Paulo era, na verdade, atacar a mensagem de Cristo que ele anunciava. E então nós vamos agora para o segundo bloco desse capítulo 1, que é do versículo 6 ao 10. E se alguém quiser ler, fique à vontade. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora. Se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Ao dessa bem. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Amém. Merci. Obrigada. Então, a gente tem aqui um segundo bloco do capítulo 1, que já é bem maior do que a saudação ali introdutória, né? E é uma parte importante, porque aqui Paulo ele vai abordar a questão do abandono do evangelho em Gálatas, né? As igrejas da Galácia estavam, elas receberam o evangelho por parte de Paulo na primeira viagem missionária, mas é incrível pensar que, apesar de terem recebido esse evangelho, de terem sido evangelizados, as igrejas estavam sendo enganadas por falsos mestres, por judaizantes, né, que nós vimos o que eram. E esses judaizantes, eles distorciam o evangelho. Eles acusavam Paulo, então dizendo que ele não era apóstolo autorizado, então logo, já que ele não era um apóstolo escolhido por Jesus dos 12, a sua mensagem não era verdadeira, e ele distorceu o evangelho porque afirmando que a fé em Cristo não bastava para a salvação. Eles estavam, na verdade, reduzindo a obra salvífica de Cristo e acrescentando que era necessário cumprir a lei de Moisés, como a circuncisão, por exemplo, e as festas religiosas. A consequência, transformaram a obra de Cristo na cruz em insuficiente e colocaram as pessoas debaixo do evangelho de obras e não da graça. Isso é muito grave, por isso que o tom de Paulo, ele é incisivo aos Gálatas, porque o que os falsos mestres estavam falando, não era, tipo assim, não era as discussões teológicas que a gente tem hoje, né, arminiano, calvinista, né, você é pré-tribulacionista, pós-pré, tem um professor meu que fala, quando a gente pergunta como ele acredita, qual é a linha escatológica dele, né, como ele acredita ser o fim do mundo, eu sou pré-tribulado. Então, não era esse tipo de conversa, né, que era uma conversa muito grave, porque ali estava atingindo o coração do evangelho, ali os judaizantes estavam atingindo a própria obra de Cristo. Então, por isso que Paulo, ele fala, né, me admiro, eu fiquei imaginando o tom dele, me admiro que você esteja abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou da graça de Cristo. Eu fico pensando, me admiro. Eu já ia falar, gente, não é possível, né? Então, às vezes, eu vejo até às vezes um tom de ironia, né? Porque ele vem com esse admiro-me para depois ele lançar uma dura neles, né? Para mostrar que ponto o que os judaizantes estão fazendo é grave. O segundo ponto que nós vemos aqui nesse bloco é uma apostasia ativa. O que é apostasia? Apostasia é se desviar da fé. Então, os Gálatas estavam em pleno processo de deserção. Sabe aquele soldado que abandona um desertor? É bem isso, soldado que abandona e foge.
O verbo usado por Paulo vai indicar ação presente. Estás passando. Então, vocês estão passando de um evangelho para um outro evangelho. Eles não apenas se afastavam da doutrina, mas mudavam também a sua lealdade de Deus, voltando à escravidão da lei. Então, essa deserção aqui ela é chamada de apostasia, abandonar o evangelho da graça para seguir regras humanas. Terceiro, abandono de Deus. Então, ao abandonar o evangelho, os gálatas estavam abandonando também o próprio Deus da graça. Porque não é apenas nessa, como eu coloquei aqui, teológico ou religiosa, mas um afastamento pessoal de Cristo. Porque estava se afastando daquilo que Cristo fez, de uma obra completa, que não precisava de nada, para algo que eles iam ter que fazer um monte de coisa para tentar ter alguma salvação sequer. Então, não é somente se afastar do evangelho, mas se afastar de Jesus e de tudo aquilo que ele tinha feito por eles, ele fez por nós. E aí, quarto ponto é o falso evangelho. Então, o outro evangelho que eles abraçaram era o legalismo. Legalismo este que Jesus veio combater, né? Na verdade, não, perdão, não veio combater. Mas ele veio completar, né? Ele veio para mostrar que o legalismo, na verdade, nunca levaria as pessoas até Deus, até Ele. Que o legalismo é nessa questão de seguir um monte de regra, de usos, de costumes, de rituais. Ele estava mostrando que Jesus veio para mostrar que nem fazendo tudo isso seria o suficiente, que somente através dele nós teríamos salvação. Então, para os judaizantes, que não entenderam a obra de Cristo, para eles era preciso acrescentar obras humanas à obra de Cristo. Então, Jesus não fez o trabalho dele direito. Ó, gente, não deu, né? Vamos acrescentar umas coisinhas aqui, porque não está dando. E aí Paulo, ele considera isso tão repugnante, porque para ele entendeu que a salvação é pela graça. E por que para ele é tão repugnante? Porque ele veio desse contexto legalista. Paulo, ele era um dos fariseus mais legalistas que se pode imaginar, né? A ponto de querer cartas autorizando ele a perseguir e matar cristãos. Então, ele luta de maneira ardente contra esse legalismo, por conta justamente disso, porque ele saiu do legalismo. E ele está enfurecido porque ele está vendo os irmãos as pessoas que ele evangelizou, sendo atraídas de volta para uma religião cheia de julgo, cheia de peso, cheia de, né, de fardo. E Jesus, ele não veio para nos dar fardo, o fardo dele ele é leve, como ele nos ensina. Então, os principais aprendizados que nós podemos ter aqui dessa passagem o evangelho é pela graça e não por obras. Você pode ser a pessoa mais boa que você quiser, ser a mais gentil, mais generosa, bondosa, ajudar o seu próximo, dar esmola aos pobres, ajudar ONGs, fazer parte de movimento filantrópico, tudo isso não adianta se você não tiver a sua fé em Cristo. Apenas Cristo salva. Nós somos seres finitos, né? Nós somos seres completamente depravados por conta da queda, né, que aconteceu ali em Gênesis. O pecado atingiu o ser humano por completo, até a ponta do fio do cabelo, até a mais pequena célula que existe em nós foi atingido pelo pecado. Então, é isso que a gente tem aqui. O evangelho ele é pela graça, é por Cristo, e não por aquilo que a gente pode fazer, o que a gente acha que a gente pode fazer, que a gente acha que pode fazer, mas nem dá conta. A apostasia é abandonar o evangelho e a Deus. Falsos mestres podem distorcer a mensagem de Cristo, como a gente vê de hoje em dia também, e que sempre terá até que Cristo volte, infelizmente. E a fé cristã une doutrina e experiência, teologia e vida prática. Amém? Vocês estão aguentando? A gente está quase lá. A gente está chegando no... Prometo que já são 10h22, eu vou acelerar. Vamos então para a parte, analisando ali o versículo 8 e 9, que Paulo vai enfatizar o versículo 8 e 9, que ele fala. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue o evangelho, diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo colocou até os anjos na história, viu? Gente, pode aparecer o anjo Gabriel, pode aparecer qualquer pessoa, não importa. Nada pode vir mudar o evangelho que foi pregado, o verdadeiro, nada pode vir mudar isso daqui.
Então, o evangelho é maior que os apóstolos, o evangelho é maior que os anjos. Terceiro, o evangelho é maior que os falsos mestres. O evangelho é completo e traz bênção, né? Então, o evangelho pregado por Paulo trouxe liberdade, salvação aos Gálatas. E qualquer alteração ou adição ao evangelho gera maldição e escravidão espiritual. E escravidão espiritual que a gente pode tentar refletir um pouco nos dias de hoje, né? Quando a gente vê tipos de igreja, não vou falar igreja, tipos de igrejas, né, de seitas, que além da Bíblia acrescentaram um monte de coisa, né, a gente vê que na verdade é uma escravidão espiritual, né, eu tenho parentes que são que se falam cristãos, mas na verdade são espírita, é, mormon, né, esse tipo de coisa. É lindo, né? Eles usam a Bíblia, mas tem tantas coisas que tem que cumprir para poder ser salvo que eu falo, gente, o evangelho serviu de quê? Então é isso que Paulo traz. O que Paulo estava trazendo aos Gálatas serve para nós hoje em dia, para alertarmos também aqueles que estamos vendo que estão se perdendo porque acreditam que tem que fazer mais, que tem que ter algum ritual a mais, alguma coisa a mais. Não, Jesus basta. É isso que Paulo falou. Então não podemos acrescentar nem tirar nada do evangelho. Acrescentar e tirar também é erro. O evangelho de Cristo é suficiente, universal e salvador e deve ser guardado com fidelidade. Aí aqui, eu vou pular essa parte, mas eu vou deixar para vocês lerem depois. Aqui eu coloquei um pouco mais de explicação sobre a importância desse tema, desse conceito, né, dessa palavra no grego, anátema, que significa seja amaldiçoado, mas que eu já falei, então não vou ficar repetindo aqui. A motivação do evangelho aqui no versículo 10. Então, a gente viu os 10 anos não só estavam atacando Paulo e sua mensagem, mas também as suas intenções, acusando-o de reduzir exigências perdão, do evangelho para agradar homens. Então, Paulo não buscava aprovação humana, é o que ele retratou aqui nesse texto. E segundo, Paulo servia a Cristo e não aos homens. Então, sua missão era obedecer a Cristo. Isso é realmente o lema de vida de Paulo, era servir a Cristo. Quando precisava discutir de assuntos difíceis, até com apóstolos, ele discutia. A gente vê isso ali um pouco mais, a gente vê isso em Atos, né? Quando ele discute com Pedro, né? Sobre a hipocrisia de Pedro, quando Pedro chega lá perto dos gentios, se afasta e vai comer com os judeus. Então, Paulo, a gente vê nisso a integridade de Paulo em servir Cristo, em buscar agradar a Cristo e não aos homens. Então, o aprendizado principal é o que? O verdadeiro ministério prioriza a fidelidade a Deus e não a aprovação das pessoas. A gente poderia até colocar aqui, o verdadeiro cristão deve priorizar a fidelidade a Deus e não agradar a outros. Deve priorizar a fidelidade àquilo que está escrito na Bíblia e não agradar a outros. E não agradar a outras pessoas. No versículo 11 e 12. A gente não leu, né? Mas vou ler aqui rapidinho. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Eu não coloquei aqui, né, uma análise do texto, porque o texto aqui fala por si só, ele está defendendo o evangelho dele, o evangelho que Paulo aprendeu foi ele ensinado por Cristo diretamente e por revelação divina. E aí, eu coloquei aqui um resuminho para vocês, um resumo sintético, né, dessa passagem aqui. Não coloquei o versículo 1 ao 5, porque é aquela parte da saudação e tudo, mas coloquei a partir do versículo 6 ao 10, para vocês terem um resumo sintético do que é tratado em cada versículo, e isso eu deixo para vocês lerem depois com calma, é mesmo para releitura e para lembrar depois e para fixar o conteúdo. E aí, última parte, gente, aguentem aí, tá acabando. Última parte, quem puder ler esses últimos versículos, e aí a gente analisa e parte já para o final da aula. Quem puder ler, pode ler. Do versículo 11 ao 24. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus. Se ouvistes, qual foi o meu proceder outrora no judaísmo,
como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem defensa. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não eram conhecidos de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Obrigada. Então, analisando essa última parte aqui, e eu não vou ler na totalidade, tá? Porque senão vai cansar vocês, a gente tá no final da aula, eu vou falar, então, só eu destaquei aqui os pontos para explicar realmente todos esses versículos. Nós temos aqui, então, no versículo 13 e 14, Paulo, o perseguidor. Então, ele está contando o testemunho dele, igual eu falei para vocês, ele está ressaltando a conversão, como que foi, para que isso pudesse encontrar no coração dos Gálatas. Então, Paulo, ele era um religioso zeloso e erudito, ele tinha um zelo extremo pelas tradições judaicas dos pais, ele era perseguidor implacável da igreja, Paulo era um inimigo do evangelho, e o judaísmo, ele era como uma antítese do cristianismo, então era o oposto do cristianismo. E aí, então, a gente tem aqui ele, né, pinta o perfil dele de novo para os gatos se lembrarem, né, de quem ele era, para ver como que foi a transformação da vida dele. E então, dos versos 16 ao 24, nós temos quem? Paulo, o apóstolo. Então, após narrar, depois de contar o seu passado como perseguidor da igreja, Paulo então vai explicar a sua chamada apostólica, defendendo a legitimidade do seu ministério, e então argumentar que a sua missão e o evangelho não vinham de homens, né? Então ele vai contar que ele teve um isolamento inicial e revelação ali na Arábia, quando ele ficou ali que realmente ele teve Jesus ensinando para ele o evangelho. Depois ele tem esse retorno a Damasco. Somente 3 anos depois de sua conversão é que ele vai a Jerusalém para encontrar, então, Pedro e Tiago, né? São as 2 pessoas que ele encontra nessa ocasião. A gente tem, então, ele falando ali do ministério na Síria e na Cilícia, e, então, o reconhecimento pelas igrejas da Judéia do seu ministério mesmo. Então, a gente vê que foi pela graça de Deus, né, esse reconhecimento, confirmando, de fato, que o evangelho, que o chamado de Paulo era divino e que era Deus que fazia através da vida dele. O aprendizado principal que a gente pode ter desse texto aqui, dessa parte, né, é que o fanatismo religioso de Paulo antes da conversão, a intervenção divina em sua vida e seu isolamento dos líderes da igreja em Jerusalém provam que o seu evangelho não tem origem humana, mas é revelação de Cristo. Paulo, então, garante a veracidade do seu relato com a afirmação solene: eis que diante de Deus testifico que não minto. Aí aqui eu coloquei para vocês eu vou falar um cronograma? Não, é um schema, como é que fala schema? Esqueci. Bom, enfim, mas aqui nós temos, coloquei para vocês uma linha, né, meio que uma linha do tempo, para vocês também ajudar vocês a fixar o conteúdo, a origem do Evangelho de Paulo. Aqui a autoridade apostólica e a defesa do Evangelho, né? Então coloquei aqui os diversos pontos que a gente viu nesse capítulo 1, que é uma autoridade que é estabelecida. Paulo reafirma essa autoridade de apóstolo. O Evangelho para ele é o Evangelho da graça, ele é o único, eterno e não pode ser mudado. A fidelidade essencial, então a importância vital de permanecer fiel à mensagem pura da graça, pura do evangelho, e a aplicação contemporânea, então, né, para nós, uma vigilância constante, ela é necessária.
contra distorções sutis e falsas doutrinas que surgem em cada geração. O problema que Paulo enfrentou, o problema que João enfrentou contra o docetismo e tantos outros, a gente também encontra com desafios assim. Nós também nos deparamos com pessoas que falam heresias, com pessoas que distorcem o evangelho, e cabe a nós conhecer este evangelho para poder defendê-lo, assim como Paulo estava defendendo o evangelho, escrevendo aos Gálatas. Aí eu coloquei para vocês aqui os temas teológicos centrais que nós temos na carta, né, os fundamentos de Gálatas, capítulo 1 é a graças versus obras, a liberdade cristã, a revelação divina e a urgência da fé verdadeira. Acho que esse ponto é o que mais nos impacta hoje, né, nos nossos dias, porque essa necessidade crítica e urgente de permanecer ancorados numa fé genuína, resistindo a toda tentativa de perversão do evangelho, né? Resistir a qualquer tipo de pessoa que venha para falar, não, mas não é bem assim, esse texto não é literal, né? Então, conhecer o evangelho para poder defender o evangelho. Aí eu trouxe para vocês aqui reflexão e a aplicação para hoje, né? Então, o que a gente pode fazer? Identificar os falsos evangelhos. Conhecendo a origem, então, conhecer a origem divina do evangelho que nos foi legado, né? Que nos foi deixado, a Bíblia. Vivendo em liberdade, que quer experimentar e viver plenamente a liberdade de Cristo, recusando de retornar ao jugo opressivo do legalismo, recusando-nos de voltar a vivências que nós tínhamos antes de nos converter, né, que eram um peso, às vezes, talvez trazido pela tradição, pela cultura, pelo meio que você vivia, que eu vivia, enfim, né, mas viver essa liberdade que Cristo nos dá, e fortalecendo a fé. Como? Fortalecer continuamente nossa fé através da revelação divina e do estudo profundo, sistemático e devocional da palavra de Deus. E aí, conclusão dessa primeira aula, então, chamado, né, à fidelidade. Gálatas, o livro de Gálatas, ele é esse chamado urgente a fidelidade à Escritura, a fidelidade a Jesus, àquilo que ele fez, né? Sem tentar acrescentar ou retirar algo do Evangelho. Coragem apostólica. Então, eu coloquei aqui, Paulo, ele nos ensina e inspira a defender o Evangelho da graça com coragem, clareza e convicção. E acho que essa é a palavra-chave, convicção. A gente vê a convicção de Paulo em tudo que ele estava escrevendo, em cada linha, em cada vez, a gente vê a convicção disso. Será que a gente tem essa mesma convicção? Será que se a gente a gente ouve alguém falando da Bíblia, mas de um jeito que não é tão verdadeiro, assim, a gente tem a coragem de corrigir essa pessoa? Ou será que a gente tem a coragem de defender o evangelho perante pessoas que estão criticando? Então, coragem, nós temos que ter coragem, né? Como Deus falou para Josué ser forte e corajoso, que nós possamos também ser fortes e corajosos em tempos onde há tanta ideologia, tantos pensamentos distorcidos, tantas verdades relativas, né? E como nos apegando ao Evangelho de Cristo. E nas próximas aulas, nós aprofundaremos, então, esses temas, né? De liberdade, de graça, de lei. Eu coloquei aqui o versículo de andar no Espírito é a chave para a verdadeira liberdade cristã. E eu concluo com isso, né, com uma pintura aí também de Paulo lendo uma carta. Coloquei aqui perguntas reflexivas para vocês. Então, eu convido vocês depois da aula, não, depois da aula que está muito tarde, mas um outro dia, talvez um devocional, no café da manhã, no café da tarde, né, que você pegue essas perguntas. Eu tirei essas perguntas do livro do Timothy Keller, Galata para você, chama Gálatas for You, e aí ele trouxe essas perguntas que nos faz refletir sobre esse capítulo 1 de Gálatas, né, então... O tom de Paulo nos lembra que a fé cristã é uma questão de coração, bem como de cabeça. Como isso te encoraja? Como isso desafia você? Quando você acha mais difícil aceitar a autoridade do ensino apostólico do Novo Testamento? Por quê? Como você explicaria o evangelho a alguém que lhe perguntasse hoje, em que você acredita? Acho que essa é uma das mais difíceis. Quão importante é a verdade do evangelho para você? Como isso é demonstrado em sua vida? Porque a compreensão do verdadeiro evangelho produzirá raiva contra os falsos evangelhos, que é o que a gente vê. Paulo aqui indignado, né?
E de que forma você pode ver como Deus trabalhou em sua vida antes de sua conversão para equipá-lo para servi-lo depois dela. Então, eu deixo com vocês essas perguntas para reflexão, para as 2 próximas semanas. E são 10h38, me desculpem pelos 8 minutos que passei, falei que ia terminar 10h30. Mas é isto.